querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero poder te abençoar com uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. E sendo bem sincero, eu não sei o que Deus ele quer falar hoje, porque eu preparei um tema, eu preparei uma mensagem, mas Deus ele mudou, ele simplesmente não permitiu com que eu falasse isso sobre o tema que eu gostaria de falar hoje. Talvez porque não era realmente para isso acontecer. Então, eu quero mais uma vez começar essa mensagem pedindo a direção dele para que ele possa nos conduzir à verdade que ele quer colocar nos nossos corações. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, e faz na minha vida. Senhor Jesus, eu te agradeço porque até aqui, até essa mensagem, o Senhor me deu as direções. Tu sabes, meu Pai, que eu nunca quis sair do teu caminho. E se eu tentei, perdoa-me. Senhor Jesus, eu te louvo por mais esse dia, eu te louvo, meu Pai, por mais essa mensagem. Eu te peço que o Senhor fale, meu Pai, nos corações dessas pessoas. O mais importante, meu Deus, é que elas venham perceber, meu Deus, que o amor, meu Deus, ao Senhor em primeiro lugar tem que ser uma prioridade. Que elas precisam do teu amor. Que elas precisam do Senhor para viver. Que teu nome venha a ser exaltado e glorificado mais uma vez. Eu te peço só isso. Por favor, me usa como teu instrumento e abençoa a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. É incrível, né? Como nós, como seres humanos, como a gente tenta fugir, às vezes, daquilo que Deus ele quer falar. Mas da mesma forma que Deus ele fez com Jonas, por exemplo, quando ele tentou fugir da sua palavra, acontece com a gente. A gente pode dar voltas e voltas e voltas, tentando fugir dos caminhos do Senhor. Às vezes, seja, por exemplo, com um sonho pessoal, às vezes por alguma motivação. A gente tenta concretizar os nossos objetivos, mas se não for a vontade de Deus, nós vamos fracassar. É impressionante como isso acontece. E é bíblico, aconteceu na vida de Jonas e ele parou exatamente no ponto onde Deus ele queria que ele estivesse e como acontece nas nossas vidas. E sabe, muitas vezes isso acontece por causa do medo. O ser humano ele tem medo. E não é um problema ter medo, o problema é quando o medo ele te afasta de Deus. Quando o medo ele te conduz por um caminho onde não era para você estar. Quando o medo ou o comodismo, por exemplo, que é um outro problema, nos afasta de nós conseguirmos dar esse pequeno passo, ou talvez esse grande passo na nossa mente, é simplesmente medo ou, por exemplo, outra motivação. Porque se nós amássemos a Deus em primeiro lugar, a gente não negociaria isso por motivo nenhum. A gente não negociaria aquilo que a gente ama. Você já parou para perceber que quando você quer alguma coisa, você não consulta a Deus? Quando você quer uma coisa de verdade, você sabe que Deus ele não aprovou. Você não pede. Você não pergunta a Deus se é isso que ele quer para sua vida. Você já parou para notar isso? A gente só pede sinal a Deus quando na realidade a gente sabe que não é aquilo que Deus ele quer para nós. Mas eu creio que chegou um momento da gente acabar com isso na nossa vida. Porque Deus ele sempre faz mais. Basta apenas a gente dar um pequeno passo em direção à palavra que ele já lançou na nossa vida. Você com certeza tem uma palavra e se não tem, você vai sair daqui com uma. Porque todo ser humano tem um propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito e esse propósito é unicamente glorificar o nome do Senhor, adorando, exaltando o nome dele. Nós somos adoradores, essa é a nossa essência. E Deus nos fez assim. E nessa terra, nós estamos aqui para poder abençoar a vida das pessoas, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Você tem um propósito, tem um chamado e eu tenho o meu. Mas é impressionante o quanto a gente resiste a isso ao longo da nossa vida. Eu, por exemplo, eu já cheguei a contar esse meu testemunho, mas eu vou contar de novo hoje. Eu, por muitos anos, eu tinha o sonho de ser um youtuber, eu queria o canal no YouTube, e eu tentei com as minhas forças durante muitos anos. Durante muitos anos. Eu tentei crescer na internet com o YouTube, mas o meu coração estava na fama, estava em audiência. Na realidade, eu falava uma mentira para mim que era: Deus, eu quero te servir com jogos. Eu quero te servir
com vídeos de jogos, de maneira que as pessoas, por exemplo, que não podem ouvir palavrão, olha que motivação fraca. Olha o quanto é pequena a mente do ser humano. A mentira que eu falava pra mim era o seguinte: Deus, eu sou filho de pais cristãos e eu não posso ouvir palavrões. E como eu não posso ouvir palavrões, certamente outras pessoas não podem. E isso limita a quantidade de vídeos que a gente pode ver, por exemplo, de entretenimento no campo de jogos, de videogame. Isso limita. Então eu quero crescer nisso, eu quero fazer esses vídeos para pessoas como eu, que não podem ouvir vídeos com palavrões. Essa era a minha motivação. Olha quão raso, o quanto é pequeno a mente do ser humano. Não é à toa que a Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos, são maiores, são melhores do que tudo que eu e você podemos imaginar. É por isso que quando eu ouço aquela frase, agora eu entendi. Sendo bem sincero, hoje eu entendi isso. Por que meu coração ele ferve quando eu ouço aquela frase? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é um versículo bíblico. Isso está na palavra dele, e isso é a mais pura verdade. O ser humano ele pensa muito pequeno, mas Deus ele tem um plano muito maior. Agora, se a gente fosse mais humilde e reconhecesse que a vontade dele é melhor desde o início da nossa caminhada, nós provavelmente evitaríamos muitas dores, muitas frustrações, muita perda de tempo, que é algo preciosíssimo para nós. A gente poderia ter evitado essa perda se nós tivéssemos desde o início feito como Jesus Cristo, a quem nós dizemos que somos discípulos. O que Jesus ele fez? Pai, eu quero isso, mas não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Quando Jesus ele pensou em desistir, quando ele sentiu as dores, quando ele sentiu a pressão e ele pensou em sair do seu destino, do seu propósito, ele fez a oração que deixa o futuro do ser humano no seguro. Sabe o que me deixa mais triste? É que o ser humano, ele tem um exemplo, nós temos o exemplo, nós nem podemos dar essa desculpa de que nós não sabíamos, nós temos o exemplo que é Jesus Cristo. O problema é que nós não queremos seguir, porque ele fez essa oração e nós sabemos exatamente como colocar o nosso futuro, o nosso propósito, as nossas vidas de uma forma que seja segura, que é nas mãos de Deus. Nós sabemos. O problema é que nós não fazemos porque não queremos. E eu fiz isso por muitos anos na minha vida. Eu tinha essa motivação fraca de fazer vídeos para pessoas, vamos dizer assim, essa é a linguagem que eu usava, como eu, que não podem ouvir palavrões, porque são filhos de pessoas que acreditam em Deus. Essa era a minha motivação, praticamente. Essa era, aliás, a motivação que eu achava que eu tinha, o que depois eu fui descobrir que não era. Eu continuei fazendo esse sonho, eu continuei tendo esse sonho, eu continuei seguindo por esse caminho, até que chegou um momento da minha vida, chegou mais ou menos a adolescência, que eu percebi, caramba, cada vez está mais difícil. Aconteceram várias coisas, o celular quebrou várias vezes, o celular que eu tinha na época quebrou, e eu tive que parar o canal. Eu tentava melhorar, mas as coisas não aconteciam, as coisas não andavam. O YouTube mudou, a forma, o tipo de conteúdo que rende para as pessoas mudou, mas eu não quis me adaptar, porque eu pensava que eu ia crescer de um jeito, mas a realidade não era. E parando para lembrar disso, hoje em dia eu paro e percebo o quanto eu era egoísta na realidade. O quanto eu estava pensando em mim. E o quanto as pessoas deixariam de viver e de serem abençoadas se eu não tivesse dado um basta naquilo e falasse, não, Deus, agora faz do seu jeito, porque eu tentei do meu jeito, eu me frustrei do meu jeito. Mas agora faz do teu jeito, porque eu quero viver os teus planos. E parando para pensar nisso hoje, por que nós resistimos tanto aos planos de Deus? Porque hoje eu vivo coisas que eu jamais imaginei. Hoje em dia eu vejo as pessoas às vezes sendo abençoadas, as palavras tocavam o coração das pessoas. E muitas pessoas hoje em dia são abençoadas porque Deus ele quis me usar como instrumento dele. Eu abriria a mão de viver isso para viver aquele meu sonho, se eu tivesse continuado naquele meu projeto. Então graças a Deus que o meu canal nunca deu certo. Hoje em dia eu paro para pensar nisso. Graças a Deus que meu canal no YouTube não deu certo. Graças a Deus. Porque se tivesse dado, eu não estaria aqui hoje como um instrumento do Senhor para poder abençoar a sua vida. Por isso eu posso te dizer mais uma vez que você até pode ter planos, mas acredite, vale muito mais a pena. Se você tiver de escolher entre os seus sonhos e os sonhos que Deus tem para você,
Abra mão dos seus sonhos. Por mais difícil que seja, abra mão dos seus sonhos. Porque você até pode pensar, então você é um frustrado. Não, eu não sou frustrado, muito pelo contrário. Hoje em dia eu tenho uma realização tão grande naquilo que Deus ele me usa. Por mais difícil que seja às vezes, Deus ele prove tudo aquilo que nós precisamos quando nós estamos rumo ao propósito que Ele desenhou nos seus planos para nós. Deus ele faz planos. Ele tem planos ao seu respeito. Por acaso um dia você já parou para perguntar para Deus quais são os planos que Ele tem para sua vida? Você já se perguntou isso? Você já fez essa pergunta para Deus? E às vezes você está andando na sua vida e se sente perdido. É justamente por isso. Porque talvez você nunca perguntou para Deus, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? Essa é a pergunta certa. O que o Senhor quer para a minha vida? Faça essa pergunta para Deus. Você até pode ter medo, mas não tenha um medo paralisador. Porque quando Deus ele te dá uma palavra, fica tranquilo que Ele provém. Eu sou prova viva disso. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, eu pensava, mano, eu não posso pregar. Porque por mais que eu... Olha só como é que a gente sabe o que Deus ele quer na nossa vida. Eu sabia exatamente, o problema é que eu queria fugir daquilo. Porque eu tinha medo, um medo paralisador. E eu tentei fugir através do YouTube, através de um canal de jogos. Porque eu pensava comigo, mano, como é que eu vou conseguir? Eu não tenho capacidade para isso. E realmente eu não tenho. Eu não tenho capacidade de criar uma mensagem todos os dias e pregar na igreja. Eu não tenho capacidade de pastorear uma igreja. Eu não tenho capacidade. E eu pensava, olha só como é que a gente se reduz quando a gente para pensar que os planos de Deus vão se cumprir simplesmente pela nossa força. Não é pela nossa força. Não é pelo aquilo que o nosso braço consegue. Não é. Deus é quem faz. Deus é quem provê tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Você acha mesmo que Deus ele te colocaria num plano onde Ele sabe que você não tem condições de realizar sozinho e te deixaria abandonado sozinho tentando? Isso seria uma maldade. Isso seria uma ruindade. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Pai amoroso. Às vezes você não teve um pai amoroso, mas eu te digo, Deus é diferente do teu pai. Deus é um pai cuidador. Deus é um pai, Ele é o amor. Na realidade, Deus ele é o amor. E se nós queremos viver, nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos para viver a vontade dele. Às vezes você, como eu, passa momentos de dúvida e se pergunta, para onde que eu vou? Às vezes surgem essas dúvidas, para onde que eu vou? Mas eu te garanto que a resposta está em Deus. Eu te garanto que Ele tem todas as respostas. E se você colocar Ele como sua prioridade, a sua vida não tem como dar errado. Eu não sei para onde eu vou, como eu estava lendo hoje o apóstolo Paulo ele falar em Atos. Eu não sei para onde eu vou agora. Eu não sei o que me espera nos lugares. Aliás, ele fala isso. Eu não sei o que me espera nos lugares para onde eu vou. Eu sei, porque o Espírito Santo ele me atesta isso, que eu passarei por muitas dificuldades, por prisões. Eu sei que eu passarei por isso. Mas eu sei que eu não tenho a minha vida para mim como valiosa. Mas vale cumprir a vontade de Deus para minha vida. Mas vale viver os planos de Deus para minha vida. E isso é uma verdade. Eu posso te garantir que se eu tivesse ficado aprisionado pelos meus medos, se eu tivesse deixado com que os meus medos fossem maiores do que a vontade de Deus me usar, do que a vontade de viver os planos de Deus, eu posso te garantir que eu não estaria vivendo nada do que eu estou vivendo hoje. As pessoas que são abençoadas através da palavra não seriam abençoadas. Eu tinha dúvida, eu tinha medo de como que Deus ele ia me usar. Eu tinha medo de como Deus ele conseguiria falar comigo e eu poderia falar sobre a palavra dele. Eu tinha medo. Eu tinha medo, e um medo paralisador. Mas a verdade é que quando Deus ele te chama, meu filho, Deus ele provém para si o cordeiro. É o que, por exemplo, o pai da fé, que é o Abraão, que Abraão ele diz para o seu filho Isaac, é verdade, Deus é quem vai prover o cordeiro. Deus é quem provê aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele é quem vai prover. Você pode ter todo o recurso que você quiser, eu posso te garantir, não será suficiente. Você vai estar dependendo de Deus do mesmo jeito, o tempo todo. Você vai estar dependendo dEle. É fato. Você vai estar dependendo dEle. Por isso, abre mão do seu medo e comece a viver o plano dEle. Você só precisa de dar um passo em direção a esse plano. Um passo. E olha só o que Ele faz num passo de fé seu.
Você lembra que eu falei que eu tinha dúvida sobre como eu poderia escrever mensagens para poder pregar? Você lembra que eu te contei isso? Olha só o que Deus fez. Ele não me deu só uma mensagem, não. Ele me deu, olha só, um caderno, 2 cadernos, 3 cadernos, 4 cadernos. Isso aqui tudo é só com mensagens. Só com mensagens que Deus me deu. Deus, ele me deu para poder abençoar a sua vida. Olha o que Deus fez. Eu tinha medo de não conseguir fazer uma mensagem, mas olha o que Deus fez num ato de fé, num ato de coragem. Então, eu posso te garantir, abra mão dos teus medos. Se você tiver de abrir mão dos seus sonhos, abra mão dos seus sonhos. Se você tiver de abrir mão de uma amizade, ou tiver de abrir mão de um relacionamento, abra mão desse relacionamento para poder viver os planos de Deus. Por favor, não permita com que isso seja um entrave na sua vida. Seja um instrumento nas mãos de Deus, que você venha poder abençoar a vida das pessoas. Sabe, não dá mais tempo de ficar perdendo tempo com coisas tão triviais, com coisas tão banais como o entretenimento. O entretenimento é importante, tem sua importância, mas você não pode viver para o entretenimento. Você não pode viver para a dúvida, você não pode viver para o medo. A Bíblia diz que nós não somos escravos do medo. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então, meu filho, acredite, não é a sua limitação que vai parar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não é. A sua limitação não é nada perto daquilo que Deus ele pode fazer. O nosso Deus é tudo. Ele é suficiente nele mesmo e ele provê aquilo que ele quer fazer na sua vida, na sua história. Então, para de dar desculpas, para de colocar impedimentos, para. O nosso Deus, ele pode qualquer coisa. Nada é impossível para ele. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então por que você está parado? Ah, Deus, mas eu até sei o meu propósito, mas eu não tenho capacidade. Por que você está usando as suas limitações para poder limitar a ação de Deus na sua vida? Deus, ele não depende de você para poder fazer aquilo que ele quer fazer. Mas pela misericórdia e amor dele, ele quer usar você. Se você estiver disponível para isso, ele vai te usar. E você vai viver aquilo que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vai viver isso. Não tenha dúvida. Você vai viver isso. Você vai viver os planos dele. Por isso, apenas se submeta à poderosa mão de Deus. Não confie no seu próprio entendimento. Não confie no seu coração, porque o seu coração é enganoso. Antes, pergunte a Deus. Submeta-se a Deus. Humilhe-se a Deus. E Ele, no devido tempo, vai te exaltar. Ame a Ele acima de tudo e todas as coisas. Quer um conselho? Você não sabe qual é o caminho? Eu te dou um conselho. Sabe qual é o caminho certo? O caminho que não vai te fazer você perder Deus como a sua prioridade. Esse é o caminho certo. Você está em dúvida de onde você deve ir? Se você vai ou se você não vai? Então, você usa essa métrica. Deus vai continuar sendo a minha prioridade se eu for por esse caminho? Ah, não vai, então eu não vou. É simples. É simples. Se Deus vai deixar de ser a sua prioridade durante o caminho, então não siga, porque com certeza você vai se perder. Deus é tudo para nós. Deus é o nosso tudo. Se Ele é o nosso tudo, então como é que nós podemos negociar o tudo por tão pouco? Como? É isso que eu não consigo entender. O como diariamente nós fazemos escolhas tão ruins que nos separam do tudo para viver nada. Eu tenho certeza que você, como ser humano, você prefere viver tudo. Então, se você quer viver tudo, você tem que ter relacionamento com tudo. Você tem que ter o tudo como sua prioridade. E o tudo é Deus. Se o tudo na sua vida é Deus, então você tem que estar disposto a abrir mão de tudo. Aliás, abrir mão de tudo como quem diz. Mas nós, como seres humanos, nós vemos essa realidade aqui como tudo. Mas, sendo tudo Deus, então a gente tem que abrir mão de nada para ter tudo. Mas se esse nada for muito grande para você, se esse nada for tudo para você, então você não vai conseguir fazer isso. Essa é a triste realidade. Se o seu sonho for tudo para você, então você não vai conseguir abrir mão do seu sonho para poder viver aquilo que Deus tem preparado para você. Se a sua amizade for tudo para você, então você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem preparado para você. Se você tem um relacionamento, se você tem por exemplo, seu emprego, se o seu emprego é tudo para você, então você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para você.
Você vai se perder e você vai perder o principal, o tudo. O tudo é Deus. Você quer perder tudo mesmo? Você quer perder o tudo mesmo? Não vale a pena. Eu te digo, vai por mim. Se você quiser tentar a sorte e continuar, a escolha é sua. Mas você não pode dizer que não foi alertado. Você não pode dizer isso. Porque Deus, ele vai atrás de quem ama. Deus, ele repreende quem ama. Porque Deus, ele é como um pai. E o pai que ama, a Bíblia já diz, ele repreende o seu filho. Porque ele não quer que o filho vá para um caminho de perdição. Hoje você pode fazer a escolha do amor. Escolha enquanto há tempo. Porque chegará um tempo onde não haverá mais possibilidade de você escolher o amor. Então hoje você tem a oportunidade de escolher viver o amor de Deus por completo. Então vive esse amor. Dê apenas um passo de fé para que você possa viver o tudo, que é Deus. Todos os planos, tudo aquilo que Ele tem preparado para você. É muito melhor do que aquilo que você pode imaginar. É muito melhor, por exemplo, do que as suas desculpas. É muito melhor, por exemplo, daquilo que você acha que tem que fazer. Não viva por achismo. Quem vive por achismo acaba caindo no campo do nada. Quem vive por achismo acaba perdendo a sua vida. Quem vive do jeito deixa a vida me levar, acaba indo pro buraco, acaba na sarjeta. Não viva por aquilo que você acha. Viva pela verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E Ele quer ter um relacionamento com você. Abra mão daquilo que você mais quer para viver os planos de Deus. Porque quando você abrir mão daquilo que você quer para viver os planos de Deus, então você vai encontrar a paz que você procura. Você vai encontrar a realização do que você procura. Que talvez você estava procurando e nunca achou. Mas que encontra-se hoje disponível para que você possa encontrar. Você só precisa fazer uma escolha. Renunciar. Renunciar. Essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração. Vamos terminar com uma oração? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus, obrigado por essa palavra, meu Pai, que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem corrigido os nossos corações para que nós não venhamos a nos perder, meu Pai. O Senhor realmente prova teu amor e a tua fidelidade são para sempre. Eu te louvo por isso. Eu glorifico o teu nome por isso. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pelo teu amor. Que essas pessoas, meu Pai, que estão ouvindo essa mensagem, possam viver o teu amor. Possam abrir mão de nada para ter tudo. O Senhor. É isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Para você eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Amém e amém.